Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. É um privilégio representar o Senhor e ministrar a sua palavra mais uma vez. Eu espero que você seja fortalecido e abençoado com o nosso estudo de hoje. Essa é a minha oração. Se você não é salvo, amigo, se você não conhece a Cristo Jesus como seu Salvador, o meu desejo é que você o conheça hoje. A vontade de Deus para uma pessoa é sempre o melhor. Bem, hoje vamos tratar sobre um tema muito importante, um tema que eu não gostaria de tratar, porque não é algo bom falar da punição eterna dos perdidos e sobre o inferno, e esse é o tema do programa de hoje. Nenhuma série de estudos em relação à vida futura, à vida após a morte, seria completa se omitíssemos o ensino e a doutrina bíblica sobre o inferno e o castigo futuro. Mas antes de começarmos esse programa, o estudo de hoje, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra que nos ilumina e nos dá um panorama do futuro. Nós não precisamos de uma bola de cristal ou de cartas, pois nenhuma dessas coisas tem lugar na vida de um cristão. Nós agradecemos, Senhor, por tua palavra. Tudo o que tu queres que saibamos sobre o futuro está na tua palavra. E eu quero te agradecer por isso. Faça-nos homens e mulheres da palavra, da tua palavra, a Bíblia. Oramos em especial por aqueles, Senhor, que estão ouvindo o programa hoje, por aqueles que estão doentes em hospitais, em lares de idosos, que tu possas, Senhor, confortá-los. Oramos por aqueles que estão deprimidos, por aqueles que estão sofrendo, desempregados, Senhor, por aqueles que estão com o coração quebrantado, que tu os console neste momento. Responda a esta oração de acordo com a tua vontade, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre o castigo futuro dos perdidos. Quando eu digo perdidos, quero dizer aqueles que não são salvos. Os termos salvos e perdidos são usados como contraste. Em Lucas 19, versículo 10, lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Querido ouvinte, se você não é salvo, então você está perdido. Se você nunca nasceu de novo, se você nunca aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, você está perdido. Agora, se você aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, você está salvo e não perdido. A primeira vez que tentei pregar sobre o inferno, há vários anos atrás, pedi ao Senhor que me desse cautela e sensibilidade para falar sobre esse assunto. E hoje, para ser honesto, eu ainda tenho um certo temor ao falar sobre isso. Sabe, pense nisso, eu tenho que dizer que não há esperança para os que morrem rejeitando a Cristo. E isso não é nada agradável para mim. Quando eu tenho que sentar na frente deste microfone e dizer a milhares de pessoas que se elas morrerem rejeitando a Cristo, o que as espera é o lago de fogo, isso não é algo que me faça sentir bem. Acredite em mim, eu creio no que a Bíblia diz. A convicção e a confirmação dada por Deus em relação à agonia eterna dos ímpios faz com que venham a mim pensamentos terríveis. Almas condenadas ao tormento eterno. Isso me dá tremores só de pensar. Eu gostaria que não fosse assim. Eu preferiria dizer algo que lhe agradasse, mas é meu dever trazer esta mensagem, trazer a verdade que diz a palavra de Deus. Bem, este, portanto, é um tema que não é muito popular. Desde uma época memorável, quando Jonathan Edwards pregou sua poderosa e famosa mensagem, Pecadores nas mãos de um Deus irado, a doutrina do castigo eterno para os perdidos foi sendo gradualmente obscurecida. Um jornal publicou a seguinte nota: um capelão naval disse que alguns oficiais da Marinha o proibiram de dizer aos seus homens que eles poderiam ir para o inferno. Este capelão, um veterano de Pearl Harbor, disse que um dos seus superiores o ouviu pregar sobre arrependimento e sobre a condenação eterna e jurou que ninguém mais iria pregar sobre o inferno em sua embarcação. Bem, querido ouvinte, isto, na atualidade, é normal. Um humorista de renome internacional, que morreu há muitos anos atrás,
se referiu ao céu como um lugar extremamente chato, povoado por um grande número de religiosos pedantes e indivíduos desagradáveis. E acrescentou: o inferno vai ter o pior clima, mas sem dúvida a companhia será muito mais alegre e animada. Ah, amigo, eu sinto pena desse homem, sabia? Claro que ele não acreditava no inferno, pois ele insistiu que aqueles que fizessem o seu sepultamento não fizessem nada religioso ou cristão. Ele disse: vocês podem até ler o Salmo 23, mas não leiam nada que fale do inferno e fogo no meu funeral. Bem, ele pode ter sido um comediante, mas nenhum tipo de humor o salvaria da agonia e angústia que a sua alma estava por experimentar. A melhor coisa que este humorista disse sobre o Senhor Jesus foi que ele foi o melhor homem que já viveu. Sim, Jesus foi o melhor homem, mas este elogio não o ajudou em nada. O Senhor Jesus responde a todos os elogios com as palavras: você deve nascer de novo. Deus descreve cada pessoa que rejeita e zomba a sua palavra como ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Judas capítulo 1, versículo 13. Um dia as coisas vão dar a volta, e aquele que habita nos céus se rirá. Salmos 2, versículo 4. Eu sinto muito por este humorista e por milhares de pessoas, seguidores, que como ele morreram sem Cristo e conscientemente passarão a eternidade de tormento e fogo no inferno. Este humorista disse que poderiam ler o Salmo 23 em seu funeral, pois ele não faz nenhuma referência ao inferno ou castigo. Bem, eu não quero propor um debate teológico sobre o conteúdo deste Salmo de Davi, mas podemos dizer, sem medo de contradição, que o conhecimento bíblico deste comediante foi o seu próprio prejuízo. O autor do Salmo do Bom Pastor é também o autor da vida e do futuro. A profecia bíblica sobre o futuro é clara e precisa. O mesmo Espírito Santo que inspirou o Salmo 23 escreveu as mesmas passagens que hoje vamos estudar em nosso programa. Primeiro vamos rever algumas teorias falsas sobre o futuro e o inferno. Existem muitas teorias conflitantes quanto a esta questão. As teorias que eu vou citar agora devem ser listadas como falsas. São teorias humanas que não têm o apoio da palavra de Deus. Portanto, vamos fazer somente uma breve referência a cada uma delas. Primeiro temos a imortalidade condicional. Esse é um termo teológico. Não se encontra literalmente na Bíblia. Esta teoria baseia-se na ideia errada de que todo aquele que não receber a vida eterna vai morrer como os animais e deixará de existir. Esta teoria diz que se não receber o dom da vida eterna, você não precisa se preocupar em relação ao futuro. Se um homem morre sem ter a vida eterna, ele não será punido com o tormento eterno, ele será apenas destruído e não saberá nada sobre o seu futuro. Esta teoria da aniquilação não é bíblica, amigo. Depois temos a teoria do universalismo. A teoria universalista fala sobre uma redenção universal. Como, por exemplo, alguns versículos bíblicos são usados para provar que Cristo morreu por todos e, portanto, todos são salvos. Bem, o universalismo usa versículos como o de Colossenses 1, versículo 18, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não queria dizer que todo homem na face da terra será apresentado perfeito em Cristo. As palavras todo homem somente podem se referir àqueles que receberam esta carta, ou seja, os santos e fiéis irmãos em Cristo. Colossenses 1, versículo 2. Esta teoria não nega que todos os homens estão perdidos pelo pecado, mas diz que todos os homens serão salvos e alcançarão a vida eterna. Mas o universalismo ignora o fundamento bíblico que diz que a salvação e a vida eterna são apenas para aqueles indivíduos que aceitam este presente. Não se pode afirmar a salvação baseado no universalismo. Você deve crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Assim declara a palavra de Deus em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E muitas outras passagens da Bíblia deixam isso muito claro. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Não há salvação fora da fé e aceitação pessoal de Jesus Cristo. Bom, depois temos o que chamamos de teoria da restauração. Esta teoria, é claro, não apoia a realidade do inferno e atrai os universalistas, pois ela não nega que todos os homens estejam perdidos, mas que em algum momento e em algum lugar toda a criação, incluindo Satanás e os seus anjos caídos, serão restaurados ou reconciliados com Deus. Bom, esta é uma teoria absurda, pois contraria a razão e o senso comum. Os defensores se baseiam em 2 versículos e citam as palavras do Senhor Jesus. Em João 12:32 lemos: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Agora devemos ter cuidado para não usar as palavras do Senhor fora do contexto e acreditar no ensino herético desta teoria. O nosso Salvador nunca disse que todos os homens seriam salvos através da sua crucificação. Certa vez li um comentário sobre o Evangelho de João que dizia que a analogia de outros textos mostram claramente que o único sentido racional é que a crucificação de Cristo iria atrair pessoas de todas as nações, tanto gentios como judeus. Também é possível que este versículo tenha uma aplicação futura. No versículo anterior, ou seja, o 31, que está conectado ao 32, Jesus falou do futuro, quando o príncipe deste mundo será expulso. Naquele dia, os homens serão atraídos para ele. Quando? Bom, quando o príncipe deste mundo for expulso. Vemos que durante o milênio o diabo vai ser preso e, por causa disso, não poderá influenciar as pessoas. Existe um outro versículo frequentemente usado por aqueles que apoiam a teoria da restauração. Esta é uma das afirmações de Pedro em Atos, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. Vamos ler estes 3 versículos. "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio." Aqui novamente os mestres das falsas doutrinas aproveitam uma frase das Escrituras e tiram-na de seu contexto original para encaixar em suas crenças. A frase, "os tempos da restauração", ela não pode ser interpretada corretamente se não for aplicada a Israel. Lembre-se que esta mensagem de Pedro é dirigida a Israel. Quando ele começou o seu discurso, no versículo 12, ele diz: "Homens israelitas." Portanto, se trata da restauração de todas as coisas para Israel quando Cristo vier para restaurar a nação. Sobre isso, o apóstolo estava falando. Se trata da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Devemos deixar estas declarações dentro de seu contexto original. Imediatamente nos encontramos limitados para definir a declaração de Pedro, pois devemos limitá-la à restauração de Israel para a terra da Palestina. E também, em nenhum lugar das Escrituras, encontramos algo que nos faz pensar que os ímpios e os incrédulos serão salvos. Esta teoria depende grandemente do que Paulo disse em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Ouça isto. "Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Meu querido amigo ouvinte, essa passagem significa que toda a criação, animada ou inanimada, no céu, na terra ou debaixo da terra, confessará, ou seja, declarará publicamente que Deus, o Pai, deu seu Filho. Não há a mínima indicação em Filipenses 2, versículos 10 e 11, que todos os homens que aceitam a autoridade de Cristo serão salvos ou que deverão ser salvos. Quando nosso Senhor estava aqui na terra, os demônios reconheceram a sua autoridade. Você pode ler passagens como Marcos, capítulo 1, versículos 24 e 34, Marcos 3, versículos 11 e 12, e ver que esse fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos. Ainda assim, os demônios confessaram com frequência quem é Cristo. Em Marcos, capítulo 5, os demônios disseram a Jesus: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?"
Portanto, amigo, é preciso estar atento a essas falsas doutrinas sobre o futuro do homem. A Bíblia ensina sobre um lago de fogo, um lugar de tormento, de julgamento, condenação. O juízo de Deus sobre aqueles que morreram rejeitando a Cristo. Eu realmente gostaria que não fosse assim, mas, meu caro ouvinte, é a verdade. E você precisa crer nisso, você precisa entender isso. Muito bem, vamos ver agora o outro ângulo dessa questão. Ouvimos muitas vezes que Deus é bom e que perdoa, então ele não pode deixar as pessoas sofrerem no inferno, implorando pelo amor e compaixão de Deus. Há pessoas que insistem que Deus não permitirá que suas criaturas pereçam. Existem muitos ditos sentimentais sobre o amor de Deus que são citados para apoiar esta teoria de que Deus não deixará nenhuma alma sofrer o tormento por toda a eternidade. Mas jamais devemos esquecer que o inferno é uma questão que não depende do amor de Deus, mas do arrependimento e fé de cada indivíduo na obra consumada de Cristo na cruz. Deus é amor, é verdade, mas o homem tem o livre arbítrio. O homem não é condenado ao inferno por Deus, mas irá para o inferno por ter voluntariamente rejeitado o escape que Deus proveu para o salário do pecado, que é a morte. Esta é a fé salvadora do Senhor Jesus Cristo. Deus era amor no Antigo Testamento, no entanto, o povo de Israel foi punido por seus pecados. Deus é amor, amigo, mas não abre as portas da prisão para aqueles que estão pagando por seus crimes. Esse é o tratamento justo que a sociedade tem que proteger as pessoas contra os criminosos. O céu não seria um lugar seguro ou desejável se não houvesse nenhuma proteção contra o mal. Se as pessoas mais estivessem no céu, seria um insulto à justiça e honra de Deus se ele permitisse que os injustos, aqueles que rejeitaram a Cristo, compartilhassem a eternidade com aqueles que amam o Senhor Jesus. A consequência natural e inevitável do pecado é a punição. O fato de punir uma criança não significa que os pais não a amam. O pecado condena, assim como o fogo queima, e Deus justifica isso ao fazer cumprir a lei. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Uma vez alguém veio e me disse: sabe, eu não posso acreditar que um Deus amoroso mande alguém para o inferno. E então eu respondi: não, na verdade, eu concordo com você também. Se ele acabar no inferno, não é porque Deus o mandou para lá, mas porque esta pessoa escolheu ir. Deus tem algo melhor para você, amigo. Deus tem preparado um escape. Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas você precisa vir da maneira que Deus estabeleceu. Deus tem apenas uma maneira de salvar as pessoas, e é através da pessoa de Cristo Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra maneira. Você deve aceitar isso assim como é. Agora, o que faremos quanto ao inferno? O inferno é um lugar real? Bem, algumas pessoas estão enredadas no pensamento, tomara que não. Alguém disse uma vez que o fogo do inferno são os tormentos da consciência. Temos a certeza de que os tormentos da consciência farão parte do castigo eterno, mas o inferno não consiste apenas disso. Não podemos concordar com aqueles que dizem que o inferno é a sepultura. Quando o homem rico morreu e foi para o inferno, ele gritou: tem misericórdia de mim, porque eu estou atormentado nesta chama. Encontramos isso em Lucas 16, versículo 24. É claro que ele não estava apenas na sepultura. Seu corpo estava na sepultura, mas o seu espírito não. Ele estava no inferno sendo atormentado. Ele tinha 5 irmãos que gostaria que fossem salvos para não acabarem nesse lugar de tormento. Agora, se seus 5 irmãos tivessem se arrependido e sido salvos, esta conversão não os teria livrado do túmulo, porque foi estabelecido aos homens morrerem uma só vez. Agora seus 5 irmãos estão mortos. O arrependimento, a conversão, irá os livrar do inferno, mas não do túmulo. Meu amigo, o túmulo e o inferno não são a mesma coisa. Os corpos de todos os homens, exceto aqueles crentes que estiverem vivos quando o Senhor vier, voltarão à terra. O inferno não é a sepultura. O corpo do homem rico estava morto, mas esse homem sabia que sua alma estava em um lugar tangível e real. Sim, o castigo futuro existe e será literal.
Bem, eu quero agradecer por você ter acompanhado este estudo hoje. Por favor, ore por mim, enquanto continuo com esta série de estudos, pois não é fácil tratar sobre esse tema. Que Deus te abençoe muito, abençoe você e a sua família. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.